E diz assim, ó. São as anotações que eu vou fazendo junto com a minha esposa, né? Em casa, estudando e tal. Quando pregou sua primeira... quando Jesus pregou seu primeiro sermão em Nazaré, Jesus leu um texto de Isaías para anunciar a sua agenda de pregação, né? Jesus vai começar ali a ministrar em muitos lugares, em curar, em libertar. E era como se fosse uma agenda. Ele estava dizendo assim, olha, vocês vão saber o que eu vou fazer nos lugares onde eu vou chegar. Por isso que a gente colocou aqui uma agenda, né? É como se tivesse já um plano, e realmente tinha. E ele cita, né? Está lá em Lucas capítulo 4, verso 18 e 19. Ele cita esse texto que diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar as boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Está lá em Lucas 4, 18 e 19 esse texto. Isso aqui é um texto do Antigo Testamento que ele fala novamente ali em Lucas 4, 18 e 19. E está aqui: sua verdade era libertar o povo e abençoar a vida deles. Então, eu não sei qual a sua expectativa quando você vem para a igreja e quando você chega aqui hoje. Pela manhã, o pessoal que vem pela noite, no outro culto, eu não sei qual a sua expectativa. Mas, ao contrário do que muitas pessoas dizem, ou talvez você ouviu em outras igrejas e por onde você passou, você ouviu muito alguém dizer assim: as pessoas só procuram Jesus quando precisam. Ou então você ouviu alguém dizer assim: só quer a bênção, não quer o abençoador. E muitas vezes nós fomos duros com outras pessoas repetindo e reverberando essas mesmas frases e dizeres, sendo que na agenda de pregação de Jesus que ele está anunciando aqui, ele está falando justamente ao contrário. Ele está dizendo que ele veio trazer cura para aquelas pessoas, né? Então, no início do ministério de Jesus, ele não disse: quer me seguir? Negue-se a si mesmo, pegue a sua cruz e me siga. Ele só vai falar isso depois lá da cruz lá. Ele vai falar isso depois que o povo está maduro para receber uma palavra dessa. Antes ele disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Então eu não sei a sua expectativa para os cultos que você está vindo aqui, mas eu quero deixar você bem à vontade, que a maioria absoluta das pessoas, de todas as pessoas que vão para a igreja espalhada pelo mundo afora, no Brasil também, a maioria, 99%, talvez 0,5 ou 0,9, quase 100%, foram buscar porque precisavam de alguma coisa, ou porque precisam de alguma coisa. E Jesus recebe a todos, abençoando. Então, aonde eu quero chegar com essa palavra? Não se sinta culpado, porque um dia alguém colocou talvez um fardo pesado na sua mente e nas suas costas, né? Te impondo. Isso é óbvio que o evangelho, né, é isso, é querer e servir aquele que é o abençoador, que é Jesus. Mas se o teu motivo inicial for por causa do pão e do peixe, de uma cura, não tem problema. Jesus curou 10 leprosos, 10, um quis o abençoador, é o evangelho. Eram 10 mulheres virgens, 5 prudentes e 5 loucas. Só a metade ali está até no lucro, porque normalmente a porcentagem, quem vai querer o abençoador é sempre menor. Mas o Senhor não está muito preocupado com isso.
Ele quer abençoar as pessoas. E se você veio aqui hoje, mais uma vez, em busca de vitória, ou de alguma bênção, de alguma coisa nesse sentido, você veio no lugar certo. Pastor, em um relacionamento com Jesus, a gente vai construindo esse relacionamento dia após dia. Amém? Não tem um ditado aí que você só conhece a pessoa quando você come 1 quilo de sal com ela? Você sabe o que quer dizer isso? Não é comer 1 quilo de uma vez, são nas pitadinhas de sal, e isso demora, são dias, talvez meses. Um relacionamento, para a gente se relacionar e se dar bem, e às vezes até ter alguns interpérios, são relacionamentos a longo prazo. E o que Jesus quer é que nós tenhamos um relacionamento com Ele a longo prazo. Para quê? Para que a gente possa conhecer Ele. Ele já conhece a gente, mas é um prazer para Ele que a gente se relacione com Ele. Então, fique à vontade. Se você está pela primeira, pela segunda, pela terceira vez, fique à vontade, amém? Inclusive, traga um amigo seu no domingo que vem de manhã. Traga uma amiga sua de manhã, no domingo que vem. Traga um parente, alguém que não conhece Jesus, alguém que já foi ferido por Jesus. Traga essa pessoa, para que ela possa ser abençoada aqui, em nome de Jesus, amém? De preferência não, mas inclusive pode ser um que nunca foi crente, ou que está afastado, ou que não conhece nada de Jesus, que na hora do louvor ele vai ficar aqui com a boca fechada, olhando e dizendo para si mesmo: o que eu estou fazendo aqui? Porque talvez tenha alguém aqui hoje dizendo: o que eu estou fazendo aqui, né? Assim como um dia eu tive em outras igrejas, em outras situações, que eu olhava: gente, o que eu estou fazendo aqui? E Deus foi trabalhando na minha vida, e Ele me tornou um homem de Deus, e a pessoa que Ele tem me tornado a cada dia, em nome de Jesus. Me fez ter uma família, ter uma esposa, 17 anos de casado. Nós temos 2 filhas, nós temos esse ministério, a gente tem uma empresa. Deus foi abençoando, Ele foi ajeitando, e não é de uma hora para outra, amém? Glória a Deus. Quem me entende aí, diga amém. Eu disse que ainda não era mensagem, mas eu creio que isso é uma mensagem também, amém? Eu creio que Deus está falando. Olhe para as pessoas com amor, amém? Vamos parar de ser duro, porque na nossa vez a gente não quer que ninguém seja duro com a gente. E muitas vezes um religioso, ele é duro demais com as pessoas. Eles não respeitam o tempo das pessoas. Alguém vai atravessar aquele mar aberto, como eu sempre digo aqui, como um atleta chegando lá na frente rapidinho. Mas outros vão estar com a saúde debilitada, vão ter uma idade mais avançada, quem sabe até de bengala, e vai precisar caminhar mais lento. Mas Deus só fechou aquele mar quando todos passaram, do mais forte até o mais fraquinho. Então, que você seja alguém que ame outras pessoas, que seja alguém que caminhe com outras pessoas, alguém que traga outras pessoas para o Evangelho, e diga para elas que aqui elas são muito bem-vindas, e que ninguém vai julgar ela. Por isso que às vezes eu digo aqui, se você é divorciada ou divorciado, você é muito bem-vindo aqui, bem-vinda aqui, amém? Por que eu digo isso também? Porque a religião, eles crucificam as pessoas que se divorciaram, mas aqui você é muito bem-vinda, muito bem-vindo. E eu creio que Deus tem um novo começo para você, assim como tem para muitas pessoas também, em nome de Jesus, amém? Pastor, eu não dei certo na minha família, então venha para cá, caminhe com a gente, que o Senhor vai fazer dar certo. Afinal de contas, Ele busca quem não deu certo, porque foi palavras dele. Ele não disse: eu não vim para os sãos, eu vim para aqueles que precisam, para os doentes. Eu vim para os que precisam. Então tem muita gente arrotando aí fora que não precisa. Então deixa essas pessoas caminharem sozinhas
E você que precisa, vem. E se você conhece alguém que está doente e precisa de Jesus, vem também, chame essas pessoas também. Porque Jesus disse: eu estou aqui para os que precisam, para aqueles que estão doentes. E nesse texto Jesus falou justamente com aqueles arrogantes, nariz em pé, e que olha para a vida das outras pessoas como vida menores. Mas o Senhor estava dizendo: são essas pessoas que eu vim buscar, e eu vim abençoar, e eu vim restaurar. E Ele está aqui nessa manhã para restaurar você, a tua casa, a tua família e a vida de muitos através da sua vida. Amém? Glória a Deus. Então eu comecei a mensagem. Amém? Essa é a visão aqui dessa igreja. A gente precisa gerar e trabalhar e cooperar para que haja mudança de vida. Diga comigo: mudança de vida. Amém. Essa mudança vai chegar em muitas pessoas. Amém? E no meio de igreja que tem vários problemas. Onde tem gente tem problema, mas tem solução também que vem da parte do Senhor. Só você que crê, diga amém. Abra a sua Bíblia. Amém? Talvez aqui você tenha ouvido coisas que você nunca ouviu em outro lugar, né? E eu disse isso para Deus. Eu falei: Deus, abre lá em Mateus capítulo 5. Deus, se for para eu ser um pastor igualzinho aos outros, eu não quero. Eu quero que o Senhor me levante para ser uma voz. Se o Senhor quiser me levar para o mundo inteiro, amém. Glória a Deus. Mas se não for o mundo inteiro, mas muitas pessoas. Eu não quero ser mais um, não quero ser igual. E você precisa colocar isso no teu coração, sem inventar moda. Sem inventar moda. Sem inventar uma teologia própria. Aqui eu estou falando para você o que diz a Bíblia. Amém? Mas vai dizer para as pessoas o que elas precisam ouvir da sua parte. Alguém perguntou a Jesus assim, numa conversa ali, os discípulos e tal. E alguém disse lá: o que que Jesus está fazendo? E a resposta foi: vem ver. Vem ver. Então traga as pessoas e diga para essas pessoas: vem ver, vamos lá na igreja, você vai ver o que Deus está fazendo. E esse Deus vai fazer na sua vida também. Amém? Eu profetizo que Deus vai fazer na sua vida. Pastor, mas ainda não fez. Vai fazer, aguenta firme. Amém? Eu creio que o Senhor, Ele te trouxe aqui nesse dia para mudar a sua vida, para mudar a sua história. Amém? E você que está me vendo, eu quero dizer para você que os planos do Senhor, o diabo não vai impedir. Amém? E o que o Senhor planejou para você, que é coisa boa, porque está escrito: aquele que começou a boa obra, não é má obra, boa obra, é fiel para terminar. Então aquele que é Jesus começou uma boa obra e tem começado uma boa obra na sua vida, Ele é fiel para terminar, e Ele vai terminar essa boa obra na sua vida. Diga comigo: boa obra. Ele vai terminar essa boa obra, amém? E eu estou com uma expectativa muito boa para esse dia, para esses dias que virão, para essas semanas que virão, para esses meses que virão, para os anos que virão. Eu estou com uma expectativa muito boa. Por quê, pastor? Porque Deus não mudou. Ele é o mesmo, e Ele tem prazer em abençoar. Senhor, diz, manda o povo embora. Eles estão com fome, já estão te ouvindo aqui há tanto tempo. E Jesus falou assim: eles estão com fome? Então eu tenho prazer em abençoar. O que a gente tem aí para alimentar?
Ah, um garoto tem 5 pães e 2 peixinhos. Pronto, é o que a gente precisa. O povo não vai de barriga vazia para casa, não. Vamos abençoar eles. É Jesus. Talvez se fosse alguém que você já viu por aí, até líder assim, alguém assim, ia dizer assim: já está abençoado com a palavra de Deus, vai para casa. Já ouviu? Vai para casa. Não é assim? Vai para casa. Já aí, não dá nada não. Come em casa, já ouviu já está abençoado. A palavra alimenta. Jesus, não, vamos multiplicar. E multiplicou mesmo, que sobrou muitos cestos. Sobrou. A medida de Deus é alta, é grande. E essa medida vai transbordar na sua vida, em nome de Jesus. Diga comigo assim, é para sobrar. Para não ficar só nas minhas palavras. Mateus 5, o verso 13. Eu ministrei há pouco tempo atrás isso aqui, mas eu quero falar mais uma vez. Vou tentar ser breve. Diz assim, verso 13. Vocês são, Jesus falando, amém? Que é o próprio Cristo. Vocês são o sal da terra. Mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. E ele continua dizendo aqui: vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lâmpada e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado, e assim ilumina todos os que estão na casa. Da mesma forma, brilhe a luz de vocês, ó Jesus falando, diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem a seu Pai, que é Deus, que está nos céus. Amém? Você sabe que às vezes alguém ouviu essa mensagem que eu preguei uns dias atrás, umas semanas atrás, e a minha esposa falou assim para mim: amor, começa a pregar aquelas mensagens e tal, de algo que a gente tem conversado muito. Aí eu falei: não, é verdade, vou falar mais. E tem a ver com igreja, com viver diferente. Não ser um religioso, mas alguém que vai fazer a diferença nessa sociedade perdida. A guerra de Israel lá contra o Irã contra Israel, é um sinal muito grande da volta de Jesus. Então os sinais estão aí. Amém? Para de ficar ouvindo todos na internet. Ouça alguém que realmente vai fazer a diferença. Talvez seja eu ou talvez uma outra pessoa. Por quê, pastor? Quando você ouve todos, você se torna todos. E que você não se torne todos. Que você se torne alguém que vai fazer toda a diferença. E é disso que Jesus está falando aqui. E é isso que a minha esposa falou comigo. Para que a igreja não se torne todos, igual a todos. Como um filho fala para a mãe: mas todo mundo está fazendo isso. E a mãe e o pai respondia, pelo menos, não sei hoje em dia, né? Mas respondia: você não é todo mundo. Então Jesus está dizendo exatamente isso aqui. Ele está dizendo assim, ó: vocês são o sal da terra. Ele está dizendo: você não é todo mundo. Você precisa ser o sal. E o sal, quem é o sal? O sal é o que dá o gosto, é o que faz a diferença. Amém? Ontem eu fiz um churrasquinho lá em casa, foi ontem? E eu assei lá e tal, a carnezinha. E não botei sal, eu tenho essa mania, não estou botando mais sal. Depois que está assado eu jogo sal, mas às vezes eu esqueço. E o pessoal já come sem sal. Aí eu falo: gente, bota sal, bota sal. É, bem que eu vi que estava sem sal. Pode ser a picanha que for, mas se não tiver o salzinho, não tem aquele sabor delicioso.
Dependendo da carne, vira um chiclete, uma coisa sem gosto. E é disso aqui que Jesus está falando com você. Você não tem que ser todo mundo e nem ouvir todos. Você precisa ouvir alguém que te leve para o norte. É óbvio, a palavra de Deus, sim. Mas a gente sempre tem uma referência de alguém. E a gente está na internet que você ouve todo mundo. Hoje você tem uma fé A, aí você ouve outra pessoa amanhã, um rios. Amanhã você tem a fé B. Depois você vê outra pessoa, você já muda de ideia, vai para a fé C. E daí daqui a pouco você não vai para a fé D, ou de número 4. Você já não tem mais fé. Você vai misturando tudo e faz uma misturada de vinho, né? De tudo. Está na hora de você olhar para alguém ou para o norte, para a palavra de Deus, que te leve na direção que Deus quer te levar. E está na hora de você ser o sal que a maioria das pessoas e dos cristãos que não são. Está na hora da gente parar de falar dos outros, olhar no espelho mais e parar de olhar na janela para a vida dos outros. Está na hora da gente olhar mais para a gente e olhar menos para os outros. Está na hora da gente olhar e dizer para nós mesmos: eu preciso ser o sal, não para ser melhor, mas para ir num caminho de uma pessoa melhor em Deus. Não é o mundo colocar gosto na nossa vida, mas é a gente colocar o gosto não no mundo, mas em algumas, talvez muitas pessoas nesse mundo. Está na hora da gente parar de ser o crente chuchu. Quem é cozinheiro aí deve saber. Se você cozinhar o chuchu, bota lá, botar qualquer coisa fica da cor, chuchu fica da cor. Se for um molho amarelo, o chuchu lá cozinhando, ele fica meio amarelinho. Se for extrato de tomate, ele fica vermelhinho. Meu irmão, qualquer coisa que você colocar, ele suga ali aquela cor e aquele sabor, muitas vezes. Está na hora de você ser um crente giló. Meu irmão, o giló tu pode, não é ser amargo não, é ter um gosto definido, amém? Quem está me entendendo aí? Porque de amargo já basta a vida, como dizem por aí. Mas o giló você pode refogar, pode fazer o que você quiser, não é? Misturar com carne de boi, com carne de porco, com frango, fazer frito, fazer não sei o que, meu irmão, ele vai estar amargando lá. Ele está definido, meu irmão. Daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Eu sou o que dá gosto. Você precisa dizer para o mundo espiritual: antes colocavam sabores na minha vida. Eu andava para todos os lados e não chegava em lugar nenhum. Antes eu ouvia todos e eu era todos. Agora eu vou ouvir a mensagem aonde eu vou ter um norte. E eu vou colocar o gosto, eu vou ser o sal, eu vou fazer a diferença. E ser sal muitas vezes não é legal. Até porque o sal é desprezado, inclusive nas compras, é ou não é? Você lembra de tudo, menos do sal. No mercado o sal fica escondido. Você precisa muitas vezes perguntar ao camarada que trabalha e às vezes ele não sabe. Né? E às vezes está na nossa cara e a gente também não enxerga. O sal é esquecido. Muitas vezes a gente vai ser esquecido pelo homem, mas a gente vai ser lembrado por Deus. Muitas vezes, amém? Mas aquele sal desprezado é que faz a diferença em qualquer comida, qualquer alimento, qualquer almoço, qualquer jantar. Então não importa se você foi desprezado
ou se você foi desprezada. Não importa o que você passou até hoje, as situações que você passou até hoje. Escuta o que eu estou te falando. Não importa as humilhações que você viveu, talvez na sua casa, talvez na sua família, no seu trabalho, na vila onde você mora, talvez no prédio onde você mora, talvez aí num quintal de família onde você mora. Meu irmão, eu não sei o que você viveu, qual desprezo você passou, qual humilhação que você passou, ou talvez tenha passado, mas se você crer, o Senhor vai trabalhar na sua vida, e você vai ser o sal que vai dar o gosto, e as pessoas, mesmo desprezada ou desprezada, elas vão precisar te procurar, porque a vida delas não terá gosto se não tiver um encontro com você. Pastor, isso é uma heresia, meu irmão. Jesus está aqui. Então para de ser, entendeu? Esses crentes chatos. Ele te levantou para ser um instrumento dele. Ele está dizendo aqui: vocês são o sal. Ele está dizendo aqui, ó, mais abaixo que eu li: vocês vão ser a luz que vai brilhar e vai iluminar a vida de muitos. Aí um crente radical vai dizer: a luz é Jesus. Ninguém está dizendo ao contrário, mas ele disse: bem-aventurados sois vós que não viram e creram. Ele está falando de uma geração, várias gerações, e de um período, de uma época que ninguém viu Jesus. É essa época que a gente está. Ninguém aqui foi um dos 12. 2000 anos já se passaram, mas o trabalho dos 12 chegou até hoje. O teu trabalho, se Jesus não voltar até lá, vai passar de geração em geração. Vocês, sua prole, né, e seus filhos, seus netos, vocês, né, através de vocês, os filhos, os netos, os vizinhos, os amigos vão colocar e vão fazer com que esse sal chegue em outras pessoas, essa luz chegue em outras, chegue em outras, chegue em outras pessoas. É para isso que Deus está chamando a gente, amém? E diz aqui, ele diz, ó: vocês são o sal da terra, ele afirma. Mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Ele está dizendo: vocês não podem perder o sabor, né? Uma coisa sem gosto, sem sabor. Ele diz: como vai restaurar? Né? E ele diz assim: não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Se o sal não serve, ele é jogado fora e os homens pisam nele. Deus está dizendo assim para a gente: eu quero que vocês sirvam. Eu não quero que ninguém pise em vocês. Eu não quero que vocês não valham nada. Eu quero que vocês tenham o valor devido. Então vocês são sal. E é o valor devido. E você já notou uma coisa? É tudo na medida. Você vai na pitadinha do sal assim, ou não é? E dá aquele sabor, né? É ou não é? Dependendo do camarada, ele faz assim, né? Mas isso não leva ninguém a lugar nenhum. Mas quando você joga o salzinho ali, a pitadinha, dá todo o sabor. E Deus está dizendo para mim e para você: é essa pitada que eu quero que vocês coloquem na vida das pessoas. É uma pitadinha hoje, é mais uma amanhã, é um pouquinho hoje, é um pouquinho amanhã. Deixa a amargura de lado, deixa o passado de lado, deixa o passado para trás e começa a caminhar com Deus. E ele continua dizendo aqui: vocês são a luz do mundo. Ele não disse: eu sou a luz e vocês não servem para nada. Ele diz: não, vocês são a
vocês são a luz. Né? Quantas vezes você ouviu alguém dizer, às vezes dentro da igreja, eu não sirvo para nada, quem sou eu? Diante da grandeza de Deus, quem sou eu mesmo? Mas se a minha palavra tem poder, quando eu digo eu não sirvo para nada, o mundo espiritual está pegando e está dizendo, então você não vai servir para nada mesmo. Mas sendo que o Senhor está dizendo que eu e você, Ele está dizendo, vocês são luz. Diga comigo, luz. Você é luz. Você é o socorro que as suas amigas precisam. Você é o socorro que os seus amigos precisam. Você é a luz para afastar a escuridão na vida de alguém. É isso que Jesus está dizendo. Então abra o teu coração e seja essa luz, porque na verdade a escuridão é a ausência da luz. Quando a luz chega, a escuridão ela tem que dissipar. Então você precisa ser esse farol que vai, iluminar, que vai dar a direção, como diz a canção ali da Aline Barros, eu acho, como um farol. Você precisa ser esse farol, que vai iluminar e vai dar direção para as pessoas. Porque um motorista à noite, por exemplo, ele precisa do farol, porque ele precisa seguir uma direção, e sem aquela luz, ele não vai seguir. Amém? Você já viu que aqueles insetos interior, lá na chácara nossa, acontece demais. No verão, então, aqueles bichinhos, a gente fala bichinho de luz, acende uma luz para ver, eles vão para a luz. Entende? É a luz. No meio de uma escuridão, se tiver uma luz lá embaixo, você diz assim, ó, tá vendo aquela luz lá? Vai direto, você vai chegar lá naquela luz. Lá é perto do seu destino. A luz é o norte. A luz é o que faz a diferença. Você precisa ser o norte na vida de muitas pessoas. Pastor, o norte é Jesus. Mas o norte é claro que é Jesus. Mas a Bíblia diz que nós somos embaixadores de Cristo. Você sabe o que é ser embaixador? Você sabe o que é uma embaixada num país? É um local separado, claro, em comum acordo com os dois países, que aquele local do consulado ali, aquele local ali separado da embaixada, passa a ser daquele país, dentro de uma terra estrangeira. Você já viu em filme? Eu já vi. O camarada está correndo lá na Rússia, um soldado e tal, lá num lugar lá, um americano, e ele vai correndo, e eu já vi um filme assim, e ele corre, o carro e tal, não, Marcos? A gente compartilhou isso lá, E tal, porque ele está correndo dos inimigos, mas ele quer chegar na embaixada americana, para ele entrar na embaixada na terra estrangeira, porque lá ele sabe que a lei não permite que ele seja tocado ali. Ali é território americano. Ali naquela região é território americano, ali do filme que eu vi. Aqui no Brasil é a mesma coisa, uma embaixada de outro país ali é um território. Não tenta entrar brasileiro ali que vai se lascar todinho, porque aquele local passa a pertencer ao país estrangeiro. E aí quando ele chega e ele diz, eu sou americano, eu sou, tenente, soldado americano, eu quero entrar, e faz sinal, os camaradas não querem abrir, identificam ele entra ali naquela embaixada. Quando ele entra, os inimigos param e não podem entrar mais. Quando diz que nós somos embaixadores, está dizendo o quê? Que aonde a gente chega é nosso. Quem domina é a gente. Que o reino dos céus está diante, está atrás, está do lado. Aonde a gente chega
é a gente que domina, é a luz que domina. Por isso nós somos chamados embaixadores de Cristo. Nós representamos o reino do céu aqui nessa terra. Amém? Então aonde a gente chega como embaixador de Cristo, a Bíblia está dizendo que a gente está representando um outro país, um outro reino, que é o reino dos céus. E você chega nos lugares, baixa a sua cabeça, como se você fosse um perdedor. Está na hora de você levantar a cabeça, não agir com arrogância com ninguém, mas dentro de você, eu represento os céus por onde eu ando, eu represento o reino de Deus por onde eu ando, e aonde eu passo, eu sou luz e eu sou sal. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Da mesma forma, o verso 14: brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem o seu Pai que está nos céus. Não tem outra maneira de você brilhar diante dos homens se você não praticar as boas obras, se você não der um bom testemunho do Evangelho. Amém? Por onde você andar, dê um bom testemunho. Cuidado dos lugares que você vai, cuidado das conversas que você conversa, cuidado as piadas, cuidado com os grupos de WhatsApp, cuidado com os ambientes virtuais, cuidado com os vídeos que você vê na internet. Cuidado, seja luz, seja luz. Às vezes a minha esposa fica no meu Instagram, que ela mexe no meu Instagram, posta alguns vídeos meus lá e tal. E às vezes ela fica ali, eu vejo que aí ela fica ali vendo meu Instagram, assim, vendo as coisas, né? Aí eu falo com ela assim: cuidado para você não curtir a foto de uma mulher aí que você acha legal, porque vão pensar que sou eu. Você está no meu Instagram, não esquece não. Ela: não vou curtir nada não. Uma curtidinha da minha esposa no meu Instagram, como se fosse eu. Alguém vai olhar e vai dizer: ué, que pastor Luiz é esse? Até eu explicar, quem vai acreditar? Você está preocupado com os mínimos detalhes? Você está preocupado só com as raposonas, como diz o texto lá? Mas as raposinhas, elas entram no muro, apesar de ser pequena, e elas trabalham até o muro cair. Cuidado. As coisas pequenas que você diz não tem nada a ver, é o que pode te levar para a ruína. Calma aí, tem a ver. O que isso pode me causar de dano? Eu vou conseguir ser luz, que o pastor falou no domingo, que está lá em Mateus, lá no capítulo 8. Fica de pé, vamos orar.